Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo Credit Suisse Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, é o HGRE11, fundo de lajes corporativas. Vamos ver aí o desempenho dele no mês de junho, né? Algumas expectativas aí em relação ao fundo que caiu bastante aí nessas primeira, segunda e terceira, nessa primeira e segunda semana, né? Praticamente na primeira quinzena de julho de 2022. A gente vai ver se esse relatório teve algum impacto após o anúncio dele aí nos preços de mercado, tá bom? Então fique ligado aí, e se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário e FIAG, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like também, que ajuda bastante a gente a disseminar as informações aqui pelo YouTube, tá? E é de graça também, e você vai estar ajudando a gente aqui no canal, tá bom? E o nosso link do Telegram vai estar na descrição do vídeo para você baixar, para você se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, tá? E esse relatório gerencial vai estar no link. O link, né, desse relatório vai estar na descrição do vídeo também para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, que tem muitas informações e a gente vai dar uma pincelada sobre as principais aqui em relação ao HGRE11. Vamos lá então. HGRE11, relatório de junho de 2022. Vamos ver primeiro aqui algumas características, né, encerradas no mês de junho. O fundo encerrou a 129,68 no mercado e valor patrimonial 162,26, tá? Então vamos primeiro aqui já ir lá, vamos ver aqui o gráfico em relação a como foi o desempenho do fundo aí nessa primeira quinzena de julho, normalmente aqui após o anúncio desse relatório. Bom, a HGRE no mercado, ó, encerrou dia 15 de julho, cotada R$ 121,72, tá? Então teve uma queda muito grande aí no mês, ó, 6,78% de queda somente no mês de julho, tá? E essa queda, como a gente verifica aqui, ela aconteceu a partir aqui do dia 4 de julho, tá? Tava 131, 131,80, quase R$ 132 aqui no final de junho. E no dia 4, R$ 131. No dia 5, estava 129, foi caindo aqui, ó, bastante a partir do dia 11, principalmente, ó, 126,65. E teve uma queda monstruosa aqui para o dia 13, do dia 11 para o dia 13. O fundo chegou a estar 120,72. Teve uma recuperação, pequena recuperação aqui no dia 15, encerrou a R$ 121,72 e nesse patamar o fundo está 25% descontado no mercado, tá? Então o fundo teve uma queda bastante considerável aí, principalmente na segunda semana de julho, tá? Que não, esse relatório, por exemplo, o relatório dele foi publicado no dia 8, aproximadamente, 8 ou 11, e a partir daí o fundo teve uma queda mais substancial, né? Será que foi por conta das informações do relatório? Então fique ligado aí no vídeo. Então seguindo aqui, né? O valor do fundo está em 1,5 bilhões de reais, é o valor de mercado, tá bom? Valor patrimonial 25% a mais do que isso aqui, aproximadamente, né? Número de cotistas, 127.800 cotistas. Então, o fundo tem bastante cotistas. Se você é um deles, quer acompanhar com a gente aqui no canal HGRE11, todo mês a gente faz acompanhamento aqui do fundo no canal. Não sou cotista do fundo, tá? Só para poder ficar claro. Mas se você é e quer, ou não é e quer acompanhar, se inscreva aí. Rendimento anunciado foi de 78 centavos, repetindo os dois últimos meses. Tá? A área bruta locável hoje do fundo está em mais de 200 mil metros quadrados, 7,22% é o dividend yield. O retorno no mês foi negativo, ou seja, a rentabilidade, que é a cota de mercado, né, e também a distribuição ficou negativa em 0,3%. Atualmente a vacância física do fundo, 24% de vacância física, e a financeira está praticamente igual, né? Tinha uma diferençazinha, agora está quase igual, vacância física e vacância financeira do fundo. Dentro aqui dos comentários, a gente verifica que o fundo teve uma receita total de 7,7 milhões, que deu 65 centavos por cota. Essa é a realidade do fundo hoje, tá? Essa é a realidade do fundo hoje, apesar de estar distribuindo aí 78 centavos e estar com expectativa no segundo semestre para distribuir, mas esse acréscimo no resultado ele vem
dos ganhos de capital que o fundo tem feito nas vendas dos seus imóveis, tá? Não é de resultado recorrente. Então, o resultado mesmo foi de 46 centavos por cota, e essa é a realidade do fundo. E a gente vê que o fundo segue recebendo parcelas semestrais, normalmente, né, nas vendas que ele vem. Tem a multa da rescisão da Enel, por exemplo, que foi paga agora em julho, 4,7 milhões, vai ser distribuída durante o semestre. Tem a segunda parcela referente ao Verbo Divino, né, que foi um lucro lá de mais de 36 milhões de reais, então vai receber aí a segunda parcela também. E né, foi um lucro de 18 milhões de reais, né, 1,54 reais por cota. Então, essas parcelas de ganho de capital é que tem sustentado um patamar de rendimento de aproximadamente 78 centavos por cota, tá? Então, o resultado recorrente do fundo está muito abaixo da realidade da distribuição. O fundo tem distribuído ganhos de capital e recebimentos de parcela desses ganhos de capital, que normalmente são semestrais. Então, o fundo pagou no último dia 14, 78 centavos por cota, acima dos 95% mínimo exigido por lei, né? Então, o fundo é obrigado, né, a distribuir esse ganho de capital, então não é nada demais, mas são receitas não recorrentes do fundo, que na verdade o fundo tem essa característica, tá, de vender imóvel, mas são receitas não recorrentes. Com relação ao comercial, ele fala aqui que em junho não teve alteração na vacância do fundo, então manteve a mesma vacância que estava, né? Teve algumas atualizações em relação às renegociações, então em relação às ocupações, o fundo segue aí, né, com espaços vagos, por exemplo, no BRN One, né, segue prospectando, e tem algumas renegociações aí que são hoje atual problema maior do fundo hoje, né? Então o imóvel aqui de edifício Taboão teve uma renegociação, né? O inquilino estava inadimplente, então o fundo, né, negociando com eles aí com relação ao débito de aluguel que chegou a 1,4 milhões de reais. Assinaram um aditivo contratual por mais de 24, um aditivo contratual e também um termo de confissão de dívida, né, para o fundo pagar mensalmente os valores em aberto, né, e teve também um desconto com relação ao novo contrato, tá? Teve um novo valor de 250 mil mensais, mas tem uma série de descontos aí até 2024, porque o fundo, o inquilino, na verdade, estava com dificuldade com relação ao caixa, né, em relação a resultados mesmo da empresa, né, então não estava conseguindo pagar o aluguel. Então o fundo negociou com ele, criou-se um novo aditivo, um termo de confissão de dívida parceladas, né, em 24 meses, né, até 24 meses passado, né, então para pagar mais para frente essas parcelas. E esses descontos foram dados, esses descontos no novo contrato, no aditivo, mas caso haja rescisão, esses descontos são anulados e o inquilino tem que pagar o valor integral de todos os aluguéis, inclusive os vencidos, né? Então tem essas situações, tem a situação da outra empresa aqui que é a LIC também, entrou em recuperação judicial, né? Tem toda aqui uma história aqui com relação a isso também, a empresa ficou insolvente, e como ela entrou em recuperação judicial, o fundo acabou ficando de mãos atadas com relação à ação de despejo da empresa, né? Então isso aí tudo é suspenso, né? Até que seja aí reestruturado como a empresa vai pagar essas dívidas dos credores, e esse é o grande desafio, então, do HGRE com relação aos seus inquilinos, né? Principalmente esses dois imóveis aí que está com a Licre, né, do edifício Alegria, e a Sercom no edifício Taboão, né? Sercom praticamente resolvido, se ela, né, cumprir aí o acordo, vai estar tranquilo, mas essa Licre aqui que está em recuperação judicial é o mais problemático aí para o fundo atualmente. Então, seguindo aqui também, com relação à parte técnica dos imóveis, a Torre Martiniano, né, segue aí as obras já em fase final, mais de 80% executada, como a gente verifica aqui, previsão de entrega até outubro, né, praticamente. Então tem aí, tá aí seguindo, né, o cronograma, a parte do retrofit até agosto, então fase final já de obra, né. Com relação à composição do resultado, e aqui a gente verifica também, na verdade, né, o que tem sustentado esse rendimento que o fundo tem distribuído. É exatamente esse ganho de capital, né? O ganho de capital semestral que o fundo tem tido tem sustentado um patamar de 78 centavos de distribuição, tá? Porque ó, o resultado de junho foi de 8,5 milhões de reais,
né, um pouco maior que maio. Teve aqui negativo rendimento imobiliário, né? Total de receitas 7,7 milhões. Tem aqui as despesas, que, né, sempre chegam as despesas, 2,3 milhões. E o resultado do fundo foi de 5,4 milhões de reais. E o rendimento anunciado, ó, muito superior por conta dos ganhos de capital nos meses do semestre, tá? Então, o fundo distribuindo praticamente igual também, né, os 2 meses anteriores, 78 centavos por cota. E o que tem sustentado o fundo, insisto, né, é o ganho de capital. Ele está alinhado com o semestre, né? O resultado total do semestre foi de 54,8 milhões e o fundo distribuiu 52,8 milhões acima dos 95% exigido em lei. Quando a gente vê aqui a receita de locação, potencial de receita do fundo, é de 14,1 milhões de reais, né? Então, o fundo hoje deixa de receber por conta dos quase 25% de vacância, mais de 3,4 milhões de reais. As carências de desconto nos contratos que estão em andamento estão em torno aí de 1,8 milhões de reais. Também os atrasos, as multas, os adiantamentos, as inadimplementos, 681 mil reais. Aqui os diferimentos que se encerraram, o fundo passou a receber mais 63 mil reais e também as receitas de área comuns, 256 mil reais, e atualmente a receita do fundo está em 8,5 milhões de reais, que foi a receita de caixa de junho de 2022. A gente verifica aqui mais para baixo o histórico, né, do resultado por cota. Então o fundo manteve, né, os resultados aí dos últimos 3 meses, que é a expectativa para o segundo semestre, né? Esse resultado, lembrando que aqui tem um plus muito alto desses ganhos de capital que o fundo tem durante os semestres, né, das vendas dos imóveis, parcelas semestrais, né? Teve ganhos de capital aí bastante altos, né, com lucros nas vendas dos imóveis bastante interessantes, mas é o que está sustentando hoje, na verdade, os dividendos do fundo, né? Que a gente vê que o resultado mesmo ele gira em torno ali de 46, 47 centavos, tá? Deve ser por isso, né, então, com essa expectativa que o preço de mercado caiu bastante, né? Caiu bastante o valor de mercado do fundo, não tem nenhuma outra situação que possa ter contribuído para que esse valor de mercado possa ter caído. A rentabilidade no mês do fundo foi de 0,3% negativa, né? E IFIX foi pior, 0,9% negativo. E indo mais para baixo, a gente vê a liquidez do fundo, né? A liquidez foi de 36,7 milhões de reais no mês, né? A liquidez média está girando em torno de 2, né? Normalmente entre 2,3, né? 2,5 milhões de reais por dia. E o giro de cotas foi de 2,4 milhões, 2,4%, né? O giro de cotas está a liquidez mediana aí do fundo. O número de cotistas, apesar disso, aumentou, né? Porque teve queda no preço, né? Em relação ao valor patrimonial, o fundo está bastante descontado. Bom, então falando aqui da carteira do fundo, né? Hoje ele está com imóveis aqui, né? Os ativos do fundo, imóveis 1,9, né, bilhões de reais. Tem aqui parcelas a receber de 98 milhões de reais, que são as vendas, principalmente do Verbo Divino, né? Parcelas a receber. Parcelas a pagar aqui do CRI que ele tem na carteira, do Shukri Zaidan, 79,7 milhões. E patrimônio líquido do fundo, então, desconsiderando, somando aqui os ativos e diminuindo o passivo, 1,9 bilhões de reais, também detalhado aqui no quadro do lado. Aqui são os detalhamentos das aquisições e do CRI, como eu falei, né? Então tem 3 parcelas ainda do Verbo Divino a receber. Tem uma parcela agora em janeiro, outra lá no ano que vem e outra lá em dezembro de 2023 também, né? Em janeiro, né, de 2023, 2024. Janeiro de 2024 provavelmente é essa. Essa é a de julho de 2023 e essa de janeiro de 2023, provavelmente. Se você quiser saber esse detalhamento, ó, tem um link aqui do lado. Se você passar aqui o mouse, ele vai abrir o link aqui desse fato relevante. Aqui tem o saldo do Shukri Zaidan, que é um CRI aí, né, longo prazo, claro, né, maior de 12 meses, 79,7 milhões ainda é o saldo a pagar do fundo. Aqui são os ativos, distribuídos a maioria é em São Paulo, tá? Tem alguns aqui no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Paraná, mas a maioria é no estado de São Paulo.
Aqui é a radiografia da carteira imobiliária do fundo, o aluguel dos imóveis corporativos, tá? Tá em R$ 99,00 por metro quadrado e aluguel dos outros imóveis R$ 69,00 por metro quadrado. E o fundo hoje está com uma vacância de 24,3% de vacância financeira. Dentro dos contratos, a maioria vence 80%, né? A maioria vence a partir de 2026. E o prazo médio de vencimento dos contratos está em 5,6 anos e as revisionais aqui acontecem, né? Todos os anos praticamente aí com percentuais diferentes. Os reajustes dos contratos hoje a maioria é pelo IGPM, 58,2% pelo IGPM, 41,8% pelo IPCA. E em julho, 24% dos seus contratos vão ser reajustados. 24% da receita que ele tem hoje vai ser reajustado pelo IGPM. Então, provavelmente, vai ter um aumento ali nas receitas de locação por conta desses reajustes previstos aí nos contratos, tá? Aqui a característica dos empreendimentos, 67,9% são torres corporativas, tá? A maioria aí do fundo. Atualmente ele tem 34 contratos, né, distribuídos então naqueles imóveis do fundo e com 25% praticamente aí de vacância, que é o histórico dos fatos relevantes que o fundo bota aqui dentro de um cronograma aqui de tempo. E aqui a especificação do portfólio do fundo, ó, você pode baixar aí e ver qual é a participação do fundo, né, dentro de cada imóvel desse, qual é a vacância que o fundo tem. Então tem aqui o Berrini, tem aqui, né, outro aqui no Berrini na Rua Flórida. Então tem todos os imóveis aqui, são bons imóveis, mas muitos aqui são monoinquilinos, né? E aí qualquer rescisão realmente prejudica bastante, né? E monoinquilino normalmente é adaptado a um inquilino só, tem que fazer toda uma adaptação para poder fazer ali uma pulverização contratual, né? Então, essas características às vezes não são muito boas numa rescisão contratual e adaptar o imóvel para outro inquilino ou numa pulverização contratual, né? Então, você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada desses imóveis aí do fundo, ok? E é isso aí, relatório gerencial então do HGRE11, fundo que tem desde maio de 2008, como a gente verifica aqui nas informações finais, administrado pela Credit Suisse, gerido também, já fez 9 emissões de cotas e tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado. E é para investidores em geral, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do HGRE11, eu não sou cotista do HGRE11, tá? Compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira nos comentários. É um bom fundo que vem sofrendo por conta das características dos seus imóveis, que a maioria são monoinquilinos, como eu falei mais para cima, né? E também o nosso link do Telegram, do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo, e também esse relatório gerencial para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, e também conheça a nossa área de membros, tá? A área de membros que tem ali alguns benefícios, um deles é a assessoria contábil individual para te auxiliar aí no cálculo do ganho de capital, né, qual o imposto de renda, quando pagar. Então seja membro lá para você ter esse benefício. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.